Só Felipe. Vamos nos acalmando, procurando mentalizar Jesus, nos amparando, os apóstolos, os mentores espirituais, nossos mentores particulares. E nesta comunhão de pensamentos, em busca da prática do bem, da caridade, em busca de renovação íntima, oramos a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora iniciar a leitura. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Diz Pedro: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel faz seu comentário com o título Prática do Bem, na lição número 60. Diz Emmanuel: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo o silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, por se haver transformado ele próprio em divina luz. Dominou-nos a treva da ignorância. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Vamos procurar, neste momento, repassar a lição refletindo, né? Primeiro, porque o que mais nos falta é a prática do bem, né? Nós nos esclarecemos, nós buscamos conhecimento, né? Nós temos o Evangelho de Jesus, temos Paulo, temos Pedro, temos os Espíritos que nos intuem, que nos ensinam, né? Mas e a nossa parte, né? Que é a vontade de Deus é que nós façamos cada um a sua parte, porque a reforma íntima é individual. E cabe a cada um de nós começarmos, né? Todo dia o sol nasce e há uma nova oportunidade. E cada dia ele nos coloca mais meios para que nós possamos perceber, né, do que precisamos. Apesar de nós fazermos a oração do Pai Nosso, talvez não procuramos observar, né, que lá está escrito: que seja feita a vontade do nosso Pai, né? Mas, na maioria das vezes, nós colocamos a nossa, porque nos permitimos
que cuide de nós, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e todos os descendentes destes, né? Procuremos hoje refletir e buscar fazer a vontade do nosso Pai. Então, o Emmanuel, né, fala que à medida que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, mais compreendemos o valor, né, da vida espiritual. Quando nós nascemos ou renascemos, né, reencarnamos, nós começamos tudo de novo, como se fosse uma nova vida. E é uma nova oportunidade. E nesta nova oportunidade, nós começamos tudo de novo errado, né? Começamos a nos apegar com as coisas que pertencem à terra. O que pertence à terra, nela fica, né? Para ela retorna. Porque todas as coisas são de Deus. E Deus nos empresta para que possamos evoluir, para que possamos aprender e aplicá-la, né? Aí cabe a prática do bem, aplicar o bem que se recebe. Aonde Deus nos deu coisa de mal, ou que não pudéssemos usar no bem? Tudo que Ele nos concede é de amor, é de fraternidade, né? E precisamos aprender a utilizar estas coisas em nós e que possamos exteriorizar, né? Para que os outros, vendo, possam também encaminhar. Eu não posso exigir que um irmão se modifique, mas eu posso dar o exemplo, né, na prática do bem, para que ele possa aprender a caminhar. Também ele diz que o apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus, né? E aí a gente procura buscar o que é da vontade de Deus. É o bem. Ai, mas como fazer o bem? Existem milhares e milhões de maneiras de fazer o bem, né? Eu não preciso ser rico em moedas, né? Eu não preciso ter tesouros materiais para fazer o bem. Eu preciso ter boa vontade. Então deixa a tua boa vontade agir, né? E age no bem. Também ele diz que nós não devemos entrar em contendas, mesmo quando nós sejamos instrumentos, né, na mão de Deus, onde possamos auxiliar o próximo. Mesmo quando a minha condição seja um tanto melhor no sentido de entendimento, né? Preste atenção, socorre o outro, porque ficar discutindo coisas inúteis, o que vai levar? É preciso compreender o que o outro está passando, qual é a compreensão dele, né? E o que nós podemos fazer é o exemplo, sempre. Sempre o exemplo é o melhor resultado. E ele diz, no serviço divino é aconselhável não disputar, né? Porque Jesus nunca disputou, Jesus ensinou. E os homens famintos de amor, de conhecimento, porque o conhecimento não chegava até eles, né? Eles saciaram através dos ensinamentos de Jesus. Porque os iniciados não lhe deram de comer, não lhe deram de beber, né? Não entenderam a que vieram. Mas Jesus veio e deu o seu recado para quem quis ouvir. Então, busquemos fazer a vontade do nosso Pai através dos seus ensinamentos, da sua exemplificação. Nós temos o maior modelo de todos os tempos. Não precisamos de mais modelos. Basta seguir Jesus, né? E agora vamos pedir a Jesus que envolva a Soninha com muito amor para mais uma aula com a graça de Deus. Boa noite a todos. Hoje a gente tem diretora de cena, que inferno. Deixa eu botar a Cláudia para me infernizar a existência aqui. Mas vamos lá. Atrás das câmeras, só fazendo indicado. Mas tudo bem, a gente resiste. Vamos lá. A gente chegou a semana passada, com a história do cristianismo, até o reinado do meu grande amigo. Agora, está fora de foco. Peraí. Deixa eu acertar.
Eu vou perder a informação do slide. Vamos lá. Nós chegamos ao concílio de Nicéia, tá? Então a gente estava no credo de Nicéia. Foi formulado no concílio de Nicéia em Constantinopla, foi ratificado como credo universal da cristandade no concílio de Éfeso. E vamos lá ver o que ele dizia. Quais eram as crenças principais? Fincou-se aqui a crença na Trindade, na crença de um Deus Pai, num Deus Filho e num Deus Espírito Santo, por decreto. Jesus foi simultaneamente considerado divino e humano. Outro erro. A salvação é possível através da pessoa, vida e obra de Jesus. Sim, correto. A única coisa aqui é que eles não conseguiam separar quem era Jesus e quem era o Cristo. Então eles confundiam tudo numa pessoa só, por isso o famoso enigma da Trindade. Jesus Cristo foi concebido de forma virginal. Aí não teria sentido ele falar que eu não vim destruir a lei, né? Foi crucificado, ressuscitou. Ele não ressuscitou, ele mostrou, o corpo dele sofreu o mesmo processo de decomposição da matéria como qualquer um dos nossos, né? Ele voltou à casa do Pai e retornará à terra no final dos tempos. A remissão dos pecados é possível através do batismo. Nunca Jesus falou isso, né? Quando Jesus foi batizado, foi simplesmente um processo de material de limpeza do corpo físico e do corpo espiritual para receber um novo conhecimento. Era esse o significado do batismo de João Batista. Por isso o mergulho na água, era a purificação. Lembra quando a gente viu a aula de Maria, que a gente falou que as águas do Jordão tinham sido modificadas, tinham sido energizadas, tinham sido preparadas para que todo um processo de limpeza do planeta fosse feito. Então, a hora que você se batizava no Jordão, você passava por uma limpeza do corpo físico e do corpo perispiritual. Isso era o batismo. E não a remissão dos pecados. Os mortos ressuscitarão. A gente vai ver um pouquinho lá para frente, quando a gente for olhar os dogmas da Igreja Católica, que isto aqui é materialmente impossível, se você considerar todos os seres que já passaram pelo planeta Terra. Bom, o que o credo de Nicéia tentou fazer? Ele tentou liderar, ele tentou organizar as crenças, tentou resolver todas os anátemas que existiam, as discussões que existiam, e começou a fixar ideias. E tudo aquilo que não estivesse previsto ali era considerado heresia, ou seja, era considerado não aprovado pela Igreja. E eles partiam também... considerou heresia uma tese que existia no arianismo. Ariano era o bispo de Alexandria, que negava que pai e filho, que Jesus não tinha a mesma substância do Pai. Isso vai ser uma das diretrizes do Concílio de Nicéia. Bom, a maior parte das igrejas protestantes partilharam com a Igreja Católica o credo de Nicéia e todas as decisões desse concílio. Mas isso vai mudar um pouquinho mais para frente. Fundação de Constantinopla. O que acontecia? O reinado de Roma tinha se expandido, né? Então, Roma não era o centro geográfico para que os representantes do governo se dirigissem ao imperador. Então, o que o Constantino fez? Vou construir uma nova capital. Nós já vimos esse filme. Vou construir uma nova capital de tal forma que fique equidistante para todo mundo. O que ele fez? Ele escolheu a cidade de Bizâncio e começou, em 11 de maio, passou a chamá-la de Nova Roma. Dotou de um senado e instituições cívicas, 14 regiões, um fórum, distribuições de trigo, um prefeito do pretório. Do mesmo jeito que era a antiga Roma. Bom, Bizâncio na época, o que era? Era uma cidade puramente cristã, era dominada pela Igreja dos Apóstolos de Jesus, e onde estava construído o mausoléu onde Constantino seria enterrado, depois de sua morte. Bom, ele manteve os templos pagãos, mas foram proibidos os sacrifícios de animais, qualquer tipo de sacrifício nesses templos. Depois que Constantino morre, em homenagem a ele, a cidade muda de nome e passa-se a chamar Constantinopla.
e se tornou a capital do Império Romano. O que aconteceu? Isso fortaleceu todas as igrejas do Oriente, porque Constantinopla fica mais para o Oriente. Fortaleceu todos os bispos do Oriente e enfraqueceu o papado de Roma, porque o líder da igreja continuou em Roma. Tá? Então começa aqui geograficamente a haver a separação da igreja romana e da igreja do Oriente, que depois vai ter uma grande quebra, um grande cisma, e vai nascer a igreja protestante. Bom, foi isso que eu acabei de falar. E essa é a imagem de Constantinopla hoje. Hoje não, em 2001. Essa foto de 2001. Esse é a grande igreja de Constantinopla. É ortodoxo. Muito semelhante à nossa ortodoxa ali do Paraíso. Bastante semelhante. Não sei te dizer. De quando é essa igreja, eu não sei. Mas o cisma é um pouquinho depois. Oi? Achei que era um templo muçulmano. Não. Vamos lá. Falta falar da Flávia Júlia Helena, ou chamada Santa Helena, que nasceu em 247 e morreu em 328, que nada mais era que a mãe de Constantino. Ela é acusada, também ela é uma das suspeitas de provocar a morte da própria nora. Diz a história também que quem provocou a morte da nora não foi a sogra, mas teve um trabalho muito grande de Constantino. Bom, Constantino chega a matar o filho para se manter, um dos filhos para se manter no poder. Mas tudo bem, quando eu falo que ele matava a mãe para o baile dos órfãos, vocês não me acreditam. O que ela fez? Ela era cristã, acha-se que ela era cristã, que os pais dela eram cristãos desde o nascimento dela. O que aconteceu? Ela, no final da vida dela, quando ela tinha quase 80 anos, ela resolve fazer uma peregrinação a Jerusalém. E nessa peregrinação, ela encontra supostos restos da cruz de Jesus. Então, onde ela encontrou aqueles restos, ela manda erguer a primeira igreja cristã do mundo, que é a igreja, como é que chama? Santo Sepulcro. A igreja de Santo Sepulcro foi mandada levantar por ela. Em seguida, ela vai visitar o suposto lugar onde Jesus nasceu e faz também a Basílica da Natividade. Então, são as duas primeiras grandes igrejas que nascem, e essa ideia de começar a construir templos cristãos espalhados por todo o mundo nasce com ela. E ela manda construir várias igrejas. Na Palestina, ela viveu no mosteiro e mandou construir muitos outros mosteiros, tanto para padres como para freiras. Parecia que ela queria resolver um monte de problema da vida dela fazendo isso aqui, construir igrejas, mosteiros, conventos. Então, ao final da vida dela, ela só fez isso. Ela foi depois consagrada numa basílica, onde só restam as ruínas, mas, incrivelmente, para a história da Igreja Católica, ela é encarada como santa, né? Acha-se que ela foi a pessoa que mais influenciou Constantino para que adotasse o cristianismo como religião oficial, e depois ela vai ser considerada santa pela Igreja Católica. Se eu não me engano, o dia dela é em agosto, é um dos dias de agosto, se eu não me engano, 19 de agosto. Tá? A grande lição que ela traz não digo lição, mas o que traz à memória dela é exatamente a construção dos primeiros templos cristãos. E uma ideia que ficou e se multiplicou assim de uma forma absurda na história da humanidade, né? Se a gente lembrar, quando a gente viu os manuscritos do Mar Morto, né? Para a salvação não precisa erguer templos, né? Porque você é o seu próprio templo. É o início do Evangelho de Tomé. Vamos lá. O que disse a história até um determinado ponto da nossa vida? Que Constantino tinha sido um grande imperador. Primeiro, porque ele colocou o cristianismo como religião oficial. Segundo, mas ele era também considerado controverso, porque se sabia dessas histórias enlouquecidas dele. Sabia-se que ele tinha mandado matar
a própria mulher, que ele tinha matado um dos filhos, que ele matou o sogro para subir ao poder. Então ele era uma pessoa controversa. Sabia-se que ele não era exatamente uma pessoa que deveria ter exercido o poder como imperador, mas exerceu. E era completamente louco pelo poder. Ele fazia qualquer coisa para se manter no poder. O historiador Pagão Zósimo criticou severamente todas as reformas militares que Constantino fez. Mas ele foi reverenciado até a Idade Média, ele foi reverenciado. Tanto que para a Igreja Ortodoxa, Constantino é considerado santo. Acabou a Igreja ele tornou-se o fundador do Império Bizantino por ter feito de Bizâncio a capital do Império Romano. Então ele é considerado o fundador do Império Bizantino. A Igreja Ortodoxa depois vai declará-lo como santo, tá? Se algum ortodoxo me pega falando, me acaba com o santo, mas tudo bem. E outra coisa que ele é o grande iniciador. Ele é o primeiro imperador que começa a entregar para os papas territórios físicos. Começa aqui a fundação do Estado do Vaticano. Então, as primeiras terras são doadas por Constantino. Ok? Com a chegada do iluminismo, o que é o iluminismo? A gente vai chegar lá. O iluminismo, você vai ter um desenvolvimento da tua razão. Então, aquilo que não fizer sentido à razão, necessariamente não pode ser uma coisa boa. Tá? Então, quando chegou o iluminismo, os estudiosos começaram a falar, opa, o cara não é o santo que vocês estão achando que ele é. Ele era, sim, um cara desumano, que fez o que pôde para se manter no poder, passou em cima do que foi necessário para passar, e necessariamente não foi considerado um imperador cristão. Porque os atos dele não eram cristãos. Então dá aqui para ter uma boa discussão com a Igreja Ortodoxa. Ele nunca agiu como um cristão. Ele agiu como uma criatura que não queria perder o poder. É uma corrente religiosa em ascensão? Então eu vou trazer para o meu lado, vou dizer que ele é oficial do Estado, e tudo bem. Ele tem o território deles, eu tenho o meu, e tudo bem. Começo a dar terra para eles, ficam felizes, constroem os seus templos, e está tudo bem. Faço o meu mausoléu numa cidade que também tem templo cristão, e eu estou salvo. Tá? Então, porque até o último minuto não se tem notícia que... Opa, que bom. Não se tem notícia que está faltando uma pilha. Sim, senhora. Só tem que achar outra pilha. E eu acho que... Não. Não, esquece a pilha, depois a gente vê isso aqui. Entra no Enter ali. Desculpa, vou o aparelhinho. Eu acho que foi o aparelhinho. Mas tudo bem. Vamos lá. Pode dar um Enter. Então, só no iluminismo é que a gente vai começar a ter uma ideia de quem era Constantino. Vai mais um. Aqui começa um resumo dos concílios que vão se seguir. A partir do primeiro concílio de Niceia, todas as decisões da Igreja Católica são tomadas em concílios. O que eram os concílios? Chamavam-se os bispos e começavam a se discutir tudo aquilo que estava em desordem dentro das várias igrejas. Aquilo que era a dúvida da interpretação do Evangelho de Jesus. Então, tudo isso começava a ser definido por decreto. Porque nada mais era que chegar no final de um concílio, decreto o quê? A partir disso aqui é verdade. Tá? Primeiro concílio de Niceia, o que ele trouxe? Aprovou-se o credo de Niceia como resposta ao arianismo. Em 381 a gente vai ter o de Constantinopla, o primeiro de Constantinopla. Define-se por decreto a natureza divina do Espírito Santo. Em 431 em Éfeso, trata-se da unidade pessoal de Cristo e da Virgem Maria, que os dois eram santos, eram humanos e divinos ao mesmo tempo. Teoricamente, todos nós somos. Em 451, define-se as naturezas divina e humana de Cristo. Em 553, olha a bagunça, confunde-se Jesus com Cristo. Em 553, condena-se os ensinos de Orígenes e de outros que criticavam isso aqui.
Eles achavam que Jesus era uma coisa e o Cristo era outra. Em Constantinopla, o terceiro de Constantinopla, são dogmatizadas as duas naturezas de Cristo. Você aceita que ele tinha as duas naturezas e ponto. Não é para entender, é para aceitar. Isso aqui é verdade e ponto. Em 787, segundo de Nicéia, é regulada a questão da veneração das imagens. Gente, se vocês lembrarem da aula de Moisés, se eu não me engano foi a Cláudia que deu a aula de Moisés, quando Moisés desce do Sinai, com os 10 mandamentos cravados em pedra, e olha as pessoas fazendo homenagem a deuses de ouro, o que ele faz? Ele pega as pedras e quebra em cima dos deuses de ouro. E como é que aqui, eu por decreto, eu falo, não, você pode ajoelhar na frente de uma imagem e venerar uma imagem de gesso. Né? Por decreto. Vira para mim. Dá mais um enter. Se eu não me engano, 2. Aí. As 4 telas seguintes, ou 3, eu já não lembro mais, é um resumo de todos os concílios que aconteceram até hoje, tá? Por ordem, aqui vocês vão achar, pelo concílio, quem era o Papa, a cidade onde ele foi realizado, o tempo que ele durou e o que foi decidido. Tá? Não, acho que não vale a pena a gente percorrer concílio por concílio. Dá mais um enter. Tá aqui. Espera aí um pouquinho só. Condenação, essa questão de... Aqui. Na cidade de Latrão, o segundo concílio de Latrão, o Papa Inocêncio II, em abril de 1139, não é uma coisa muito antiga, torna obrigatório o celibato para o clero na Igreja Ocidental. Então, o celibato só foi aprovado em 1139. Antes não era obrigatório o celibato. Tanto que Pedro era casado? Não. Tanto que Pedro era casado. Não só Pedro. Tá? Cisma é divisão. Dá mais um enter, que eu acho que já chegamos ao Vaticano. Ainda não. Mais uma tela. Dá mais um. Chegamos no 21º, que foi o Papa João XXIII, tanto o Papa João XXIII como o Papa Paulo VI comandaram, que ele foi de 11 de outubro de 62 a 8 de dezembro de 65, eu lembro desse concílio, o Vaticano II. O que acontece aqui no Vaticano II? A Igreja tinha perdido por demais o seu espaço na comunidade. Quer dizer, as pessoas iam à igreja, mas a profecia da religião não acontecia. Você só era cristão, você só era católico, apostólico, romano, no domingo que você era obrigado a assistir à missa. Existe aqui uma proposta de reformulação de toda a ideologia cristã, por um brasileiro chamado Huberto Holden, que na época era padre. Ele fez uma proposta ao Vaticano, primeiro revendo essa história de ressurreição e encarando de frente a reencarnação. E fez toda uma proposta de revisão de tudo. O Vaticano leu, os papas leram, não sei se foi João XXIII ou se foi o Paulo VI, leram o documento, esse documento foi, se não me engano, de 62, então foi João XXIII, leu, concordou com ele e falou, olha, para a Igreja Católica assumir essa posição, nós vamos levar 100 anos. Então, esse documento existe no Vaticano, eu não consegui achar, mas esse documento existe no Vaticano, e aos poucos toda a ideia do Huberto Holden vai sendo colocada em prática. O fato é que ele ficou muito, muito triste, muito descrente de tudo que ele viu, e ele deixa de ser padre e passa a ser um grande estudioso. Existem livros fantásticos do Huberto Holden, tanto sobre as parábolas de Jesus, sobre Paulo de Tarso. Ele tem uma série de livros, é muito interessante. Eu não lembro de cabeça hoje a editora, mas existe uma editora que tem toda a série do Huberto Holden. É imperdível, os livros não são caros e é imperdível estudar esse cara. Bom, o que ele traz também o Vaticano II? A missa passa a ser feita na língua natal de cada cidade. Não é mais aquela missa em latim, que você entra sem entender nada e sai sabendo muito menos quando você entrou. A única coisa que não era em latim era o sermão, mas até aí você não tinha entendido mais nada. Que mais? O canto gregoriano perde importância. E também como os sacramentos eram ministrados à comunidade também vai mudar.
Então existe toda uma reforma, mas o que é muito importante, o Vaticano II começa uma reforma ideológica dentro da Igreja Católica. Tá? E isso é muito importante. E eu acho que acabou. Essa aula eu acho que acabou. Dá mais uma. Acabou. Então deixa eu abrir a outra. Mas eu acho que não é só a tampinha, não. Acho que foi um pedaço. Vai ter que procurar um pedaço. Embaixo da lixeira. É só aquele que está colocando. Não, a tampinha está aí. Falta uma pilha, que eu não sei onde voou. Não, deixa no final. Senão não vai. Eu não vou parar a aula para procurar uma pilha que voou, né? Dá mais um entra. Então vamos lá, a gente vai começar a falar da dogmática católica. Essa foto aqui é exatamente da Capela Sistina, na reunião de todo o clero para a eleição do João Paulo II. Tá? E aqui é uma passagem de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe um texto também no início do Evangelho, do Espírito da Verdade, que é Jesus, e ele fala que no final dos tempos, exatamente, o que ia acontecer? Tudo ia cair, e a verdade ia prevalecer acima de tudo. Tá? Então, nosso grande objetivo, por isso que a gente está revendo um monte de coisa, o nosso grande objetivo é que vocês repensem as coisas que vocês já sabiam, que vocês já aprenderam, com outro olhar, né? Para procurar exatamente qual é o significado do cristianismo primitivo. Buscar de tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente vive hoje, o significado do cristianismo primitivo. Manda mais um entra. Funcionou? Funcionou? Grande tia Cláudia. Além de diretora de ensino, ainda consegue. Tem, pelo amor de Deus, filho único, né? Vamos lá. De mãe, então tá bom, vamos lá. O que é dogma? Dogma no sentido geral, não dogma dentro da igreja. É um ponto fundamental e indiscutível do cristianismo, ensinado pela igreja em nome de Deus. Isso aqui que é o meu medo. Bom, esse termo é usado tanto no Antigo como no Novo Testamento e sempre teve o sentido de decreto ou uma decisão da igreja em cima de um determinado assunto que tem que ser seguido por todos daquela igreja. Bom, nunca os textos canônicos, os textos gregos, os primeiros textos que configuraram, que são os originais da Bíblia, conteve esse termo dogma. Não existe esse termo dogma. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Universal, o sentido de universalidade, romana com sede em Roma, dogma é todo o ensino infalível da igreja. Infalível, gente, não existe. Que mediante a autoridade do Papa, falando ex cátedra, é dado aos cristãos para crerem, como norma imposta por decreto. Então, a hora que a Igreja Católica assume uma determinada posição, nenhum católico, em sã consciência, pode criticar ou ir contra aquela tese. Por hipótese, ele pode se tornar herege. E nesse início da Igreja Católica, a heresia era uma coisa muito forte. A heresia não levada, a gente vai ver quando a gente falar da Idade Média, a heresia levada a extremos, você não só tirava a própria pessoa herege da igreja, como você tirava toda a família. Você tirava uma cidade, proibia a cidade de frequentar aquela igreja. Imagina isso para a sociedade. Isso para a sociedade na época era um horror. Porque era que nem a gente vê nos filmes. Tinha aquele dia santo, todo mundo ia para a igreja naquele dia. Então imagina as pessoas que eram proibidas de entrar na igreja. Ninguém queria falar com elas. Eram pessoas que eram colocadas à margem da sociedade. Então, se considerado herege, era uma coisa grave. Hoje a igreja católica era para mim, a Sônia é uma herege. Não estou nem aí. Entendeu? Hoje o sentido de heresia não traz hoje um peso social tão grande, mas naquela época trazia um peso social muito forte. E era toda descendência. Né? Toda descendência, sim, toda descendência, é verdade, esqueci. Depois chegava, dependendo da heresia, podia chegar à excomunhão. Poderia chegar à excomunhão. Ele era considerado herege, tinha um tempo para se
se retratar e até ser readmitido dentro da igreja, acabava esse tempo de defesa de alguma coisa, aí ele era considerado herege e podia ser excomungado da igreja, aí nunca mais. Bom, é vedado crer de outro modo, e a igreja proclama a infalibilidade de todos os concílios. Todos os concílios são considerados infalíveis. A gente vai ver bem no finalzinho da aula uma frase de João Paulo II. Ele mesmo já coloca em dúvida a infalibilidade tanto papal como de todos os concílios. Se não me engano, na última encíclica dele. Tá? Vamos lá. No Concílio II, apesar de grande número de afirmações doutrinárias, não há definições de dogmas, nem de anátemas. Não há posições que fazem com que exista divisões dentro da igreja. A igreja, no Concílio Vaticano II, parou de fazer isso. E veja bem, o concílio se encerrou em 68, nós estamos praticamente há 40 anos, quase 50 anos, sem a realização de um concílio da Igreja Católica. 35 para ser exato. A Igreja Ortodoxa do Oriente, Grécia, que na época incluía a Grécia e a Rússia, não aceita a autoridade infalível do chefe da igreja. Nunca aceitou. Nem tampouco de todos os concílios. Eles só aceitam os primeiros 7 concílios e que tem como síntese doutrinária o Credo de Nicéia, que foi publicado em 325 d.C. Vamos ver o que é esse Credo de Nicéia. Esse Credo de Nicéia é o credo rezado até hoje pela Igreja Católica. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É até aqui pacífico. E um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, o marcado Filho de Deus, unigênito no sentido de marcado. Ele não foi marcado. Ele foi um ser que chegou a um determinado nível de evolução, se encontra na esfera crística e tem, então, por nível de evolução, o poder de governar um planeta. E a humanidade que ali se encontra em evolução. Então ele não é um marcado. Deus não chegou e pegou o Cristo e falou, vem cá, você é meu unigênito e você vai lá governar o planeta Terra. É ao contrário que as coisas acontecem. Gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Aqui a ideia, sim, que o Cristo teria ascendido ao seu nível de evolução como Cristo planetário antes da criação da Terra. Pacífico. É o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. Luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Cristo não é Deus. Se a gente acredita que Deus é onipresente, onisciente, todas as propriedades que a gente vê no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos sobre Deus, como é que a gente pode imaginar que existe uma outra entidade a que nós podemos chamar de Deus? Então, o outro Deus é maior, é menor, então não é Deus. Não é onisciente. Se ele divide o poder, ele não é único. Por mais que nós possamos nos evoluir, por mais que a gente possa crescer, aprender e, como disse a lição de hoje, praticar o bem, quando muito, filhos de Deus. Quando muito, chegaremos à esfera crística e mais, é que a gente não sabe o que existe depois. Quando muito a gente tem a noção de chegar à esfera crística, passar pela angelical e chegar à esfera crística. Nós estamos longe de chegar na angelical, então não dá nem para pensar o que é esse Cristo planetário. Tá? Não dá para dizer... Oi? Nem nos nossos maiores delírios. Nem nos nossos maiores delírios. Né? Então, menos, né? Vamos pensar um pouquinho mais devagar. Verdadeiro Deus e verdadeiro Deus. Cristo nunca foi Deus. Gerado, não criado. Lógico que ele foi criado. E um dia ele foi pensamento do Pai, o próprio Cristo. Ele nasceu simples e ignorante como todos nós. Né? Só que provavelmente ele teve uma evolução muito mais rápida do que nós. Por sapiência, por evolução, sei lá. Porque ele sentiu a presença de Deus, ele percebeu o caminho para chegar mais perto do Pai muito mais rápido do que nós. Tá? Mas ele passou pelo mesmo processo em outros planetas, só isso. De uma só substância com o Pai. Da mesma substância, nós somos feitos
da mesma substância, o Dr. William falava, você é feito da poeira das estrelas, pó de estrelas. Consubstancial ao Pai, aqui eu acho meio forte. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma centelha divina vinda do Criador. Mas dizer que eu sou a mesma substância do Pai é dizer que eu posso chegar ao mesmo plano de evolução do Pai. Não posso. Não posso. Eu vou ser sempre filha. Eu nunca vou ser o Pai. Né? Mas vamos lá. Pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo. Carne pelo Espírito Santo? Não teve nada aqui. Existe, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a origem dessa expressão Espírito Santo. Jesus veio à Terra, filho de Maria, a gente viu todo o processo, a gente viu todo o preparo para a chegada desse grande ser, mas não foi a influência de um Espírito Santo. Ele veio com uma determinada função perante o Cristo planetário, ele assumiu uma função, ele assumiu uma tarefa junto ao planeta Terra de ser o médium do Cristo planetário. E Maria também aceitou essa função de ser a mãe de Jesus. Então, mas não teve influência de um Espírito. Não foi por causa de um Espírito Santo que isso tudo aconteceu. Isso tudo aconteceu por desígnio do Pai. Isso tudo aconteceu porque a Terra precisava que um grande ser descesse à Terra para mudar a história do planeta. Nós é que precisávamos disso. Não foi a decisão de um único Espírito. Só se aqui a gente entender que o único Espírito era o Pai. Nós precisávamos disso. Porque senão nós provavelmente teríamos voltado para a Idade da Pedra. Tornou-se homem, foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. E padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia, ele deixou o corpo físico, ele já tinha descido às trevas, ele já tinha descido ao umbral, tinha ido buscar Judas, que tinha se matado, e aparece ao terceiro dia, aparece para Maria Madalena. Quer dizer que ele só ressuscitou ao terceiro dia? Óbvio que não. O desprendimento de Jesus, o preparo desse ser para chegar na Terra e para sair da Terra, lógico que ele passou por todos os processos naturais. Mas óbvio que ele não ficou lá cercando o corpo dele. Óbvio que na hora que o corpo desfaleceu, o próprio espírito já saiu do corpo. Claro que ele estava ligado, a gente vai ver lá para frente, porque existem laços entre o perispírito e o corpo físico que vão se rompendo ao longo de 40 dias. Então por isso que ele fica 40 dias aparecendo para os apóstolos. Então ele não vai embora ao terceiro dia. Ele aparece ao terceiro dia para os apóstolos que estavam encarnados, porque ele já tinha aparecido para Judas. Conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. Gente, Jesus não julga ninguém, o Cristo planetário não julga ninguém. A gente já falou isso aqui 300 vezes nesse curso, mas vou falar quantas vezes forem necessárias. O julgamento que nós vamos passar é o julgamento da nossa consciência. É quando nós desencarnarmos e chegarmos perante aos nossos mentores, olharmos o planejamento que nós fizemos para a nossa encarnação, olharmos o que nós fizemos e falar, caramba, que caca que eu fiz. É esse o nosso julgamento. É você com você mesmo, caindo a ficha da coleção de bobagens que você conseguiu fazer numa média de 70, 80 anos que você ficou aqui no planeta. E isso passa que nem um segundo na eternidade. Esse é o julgamento. Deus é Pai, Deus não está aqui para julgar ninguém, nem o Cristo. Se o Pai não julga, por que o Cristo, que é filho dele, vai julgar? E Jesus, muito menos. Jesus está nos esperando de braços abertos, o Cristo está nos esperando de braços abertos, como um bando de crianças que não sabem o que faz. E não sabem o que escrevem também, né? Vamos lá. E o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador. Cremos que existem espíritos de luz que trabalham incessantemente em nome do Cristo, junto a Jesus, em prol da nossa humanidade. Isso nós cremos. Mas não que exista um único Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e com o Filho, conjuntamente, é adorado e glorificado. O único que tem que ser adorado e glorificado é o Pai. O próprio Jesus falava isso. O único que se rende homenagens é ao Pai.
Jesus não admitia que se rendesse homenagens a ele, nem o Cristo. Né? Que é adorado, que falou através dos profetas. E na igreja una, santa, católica e apostólica. Nenhuma igreja é una, nenhuma igreja é perfeitamente unida, é santa em todos os seus atos, católica em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que escreve, nem apostólica, nenhuma igreja é universal. Né? Nenhuma igreja consegue absorver a humanidade inteira. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Como é que, com um sacramento, eu consigo, simplesmente derrubando água na cabecinha da criança que não sabe nem o que está acontecendo, toma um susto, sente frio, por isso que ela chora, né? Com esse ato, eu estou conseguindo limpar todos os pecados que a criança traz. Bobagem. Quanto muito... o sentido do batismo não é esse, né? O sentido do batismo é limpar o pecado original, que é pior ainda, o pecado de Adão e Eva. E esperamos a ressurreição dos mortos. Socorro! Não dá. Não dá. Eu não vou esperar que acabe os tempos para eu pensar em, como diz a brasileira, encontrar meu mestre. De jeito nenhum. Né? E a vida do século vindouro, amém. Então, eu brinco com o Walter, né? Eu fico louca. Cada vez que me fazem assistir uma missa, que eu tenho que rezar o credo, eu baixo a cabeça e não abro, eu não falo uma palavra, eu não consigo. Eu me irrito com esse credo. Eu nunca consegui. Eu não vai, me dá um arrepio. E depois não ia mais. Eu não consigo. Eu tive que ir em missa de 7º dia, eu olhava, começava o credo, o Walter olhava para mim, baixava a cabeça, não falava nada. Vamos lá. A divindade de Jesus e a Santíssima Trindade. Qual a origem dessa história? O que se acreditava até 100 ou 200 anos atrás? O homem se acreditava o centro do universo, né? Ele era o rei da criação. A Terra tinha sido criada uma média 4.004 anos antes de Cristo. O homem tinha sido feito do barro, os astros tinham sido fincados no céu para enfeitar, para o prazer do homem, mais nada. A Terra era plana. O céu estava em cima e o inferno estava embaixo. Isso era o que se acreditava até 200 anos atrás. Então era lógico para os homens dessa época que o Pai mandasse um ser encarnar no planeta para salvar a humanidade do pecado original de Adão. Então, para quem acreditava, para quem tinha fé nesses princípios científicos, que de científicos não tinham nada, isso aqui fazia razão. Agora, vamos lá. Deus nunca teve princípio. Então, o que é razoável a gente admitir? E Jesus falava, meu pai continua trabalhando, por que eu não vou trabalhar? Quando questionaram que ele estava trabalhando sábado. Se Deus nunca teve princípio, então, desde que a gente tem noção do que é tempo e do que é criação, Deus está criando, ok? Então, se ele está criando, o que ele já não criou até nós chegarmos a termos vida, a sermos criados, né? Quantos sistemas planetários já existiram? Quantos seres já existiram e encarnaram nesses sistemas? E quantos seres já chegaram a determinados níveis de elevação que nós ainda estamos pensando, nós temos ainda apenas a ideia. Nós somos, já chegamos à fase humanoide, né? Nós já somos humanos. Temos uma noção muito ruim do que é ser um anjo. O anjo a gente ainda vê em pintura, aquelas coisinhas de cachinho dourado tocando harpa, não é nada disso. São seres de altíssima evolução que trabalham muito. Então, se muito antes da gente existir, Deus já criava, então é lógico a gente admitir que quando a gente chegou aqui no planeta Terra, já existem seres muito mais elevados do que nós. Então, nós podemos dizer que existem seres angelicais, existe a esfera crística e existe muito mais coisa que a gente ainda não consegue entender. Então, uma pergunta que fica no ar. Por que teria o Criador do Universo punir o pecado cometido pelo mais ignorante dos seres no mais rudimentar dos mundos? Por que nós, né, a hora que a gente não conseguiu ter princípios morais, nem desenvolver o conhecimento do meu espírito num determinado planeta, a gente não consegue passar pelo processo de evolução do planeta, a gente é levado
para um planeta condizente com a minha evolução. Ok? Por que toda a minha descendência nesse novo planeta tem que ser responsável pela minha não evolução em outro planeta? Não tem sentido. Então não tem sentido a gente falar em pecado original de Adão. Porque Adão e Eva, o pessoal que veio de Capela, veio porque não conseguiu acompanhar o processo de evolução que o planeta estava passando. O planeta não, a humanidade daquele planeta estava passando. Eles iam ingressar numa nova era de evolução, ia sair de planeta de expiação para planeta de regeneração, e eles não tinham afinidade com esse processo. Então o que eles fizeram? Eles foram retirados daquele planeta e vieram, a convite do Cristo, participar do projeto de evolução do planeta Terra. Tá? O que era o pecado original deles? O pecado original era não terem conseguido evoluir de acordo com os desígnios do Cristo planetário deles. Isso é pecado? Não, isso é falta de evolução. Isso, no máximo, é ignorância. No máximo é ignorância. Ignorância espiritual, ignorância intelectual, falta de querer trabalhar, falta de querer pensar, não importa. Mas por que a descendência deles tem que ser responsável pelo que eles não fizeram no planeta originário? Não faz sentido, né? Hoje. Eu me incomodo um pouco com a data de 100, 200 anos atrás, a Terra era plana, como o Sol. Isso. Aí fica um pouco estranho, porque além do... Mais ou menos até 1800. Não, esses conhecimentos bem ruins de astronomia, de física, vem até mais ou menos 1800 e pouquinho. Porque mesmo o Galileu, foram todos perseguidos pela igreja. Eles não podiam provar que a Terra era redonda, eles não podiam provar que a Terra não era o centro do universo. Isso tudo foi... Isso aí fica... Essa discussão fica no âmbito da igreja ainda. Fica, não, o conhecimento que era colocado a público era esse aqui. Não só pela igreja, mas isso era o conhecimento que era colocado a acesso para as pessoas. O que não passava pelo crivo da igreja não podia ser colocado. Sim, não importa o que a ciência já, por baixo dos panos, já tinha conseguido. Por isso que nós vamos ter a idade das trevas depois. Nós vamos ter a idade média. Jesus nunca, em nenhum texto, ele afirmou que era Deus. Ele habitualmente se atribuía o título de filho do homem. Por quê? Porque ele era filho de um homem e de uma mulher. Isso aparece 80 vezes nos evangelhos. Poucas vezes ele se autodenominou filho de Deus. Por quê? Era o Cristo falando. Título que os discípulos e outras pessoas às vezes lhe atribuíam, dependendo. Às vezes os discípulos tinham a perfeita noção de quem estava falando. Bom, olha o que os teólogos usavam para provar a ideia deles. Essa frase, eu e o Pai somos um, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Mas eles não se atentavam para um fato e para uma frase que Jesus, minha diretora de cena, falava logo em seguida, no capítulo 17 de João. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E para que também eles sejam um em nós. Então, nunca Jesus se colocou de uma forma, ou o próprio Cristo se colocou de uma forma que vocês são diferentes de mim. O único abismo que existia e existe entre nós, Jesus e o Cristo planetário, é o quê? Evolução. Mas não que nós não possamos atingi-los. Jesus falava, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Basta querer. Tá? Então, em nenhum momento foi colocado esse abismo. Ok? Não, nunca ele falou filho do meu pai. Filho do pai. Por mim, sim. Sim. Não é meu pai, é o pai. Quer dizer, é o pai de todos. Né? Por isso que ele fala, Pai nosso que estás nos céus. Pai de todos, né? Desde da minhoquinha que está se arrastando embaixo da terra, até o ser mais elevado que a gente possa pensar em evolução. Bom, outro trecho que confirmaria a doutrina da Trindade é a primeira epístola de João. Não, isso é um outro problema. Aí a casa do meu pai tem muitas moradas, é um outro problema. Aí você já entra que cada um tem uma visão de Deus, cada um tem um nível de evolução,
e você, a hora que desencarna, você vai para onde a tua evolução é capaz de te levar. Então, por isso a casa do meu pai tem muitas moradas. Cada um vai para uma coisa compatível com o seu nível de evolução. Vai saber, sabe Deus quantos níveis de evolução existem, né? Não, muito abaixo da angelical. Não, na casa do meu pai tem muitas moradas. Não, muito abaixo da angelical. A angelical já é uma coisa, até nos anjos existe hierarquia, mas a angelical já não dá nem para pensar como é que são as coisas, é mais para baixo mesmo, na nossa esfera. A gente desencarnando, cada um vai para aquele nível de evolução que conseguiu atingir no planeta. Vai para a sua sintonia, vai para a estaçãozinha de rádio que você sintonizava. Vamos lá. Aqui, o que a igreja usa, o texto que a igreja usa, é um texto da Bíblia de Jerusalém, mas que existe uma nota de rodapé que diz que isso aqui foi colocado. Porque são os três os que testemunharam, o Espírito, a água e o sangue. E a nota de rodapé fala: não constam dos antigos manuscritos gregos, nem das antigas versões da Bíblia, nem dos melhores manuscritos da Vulgata, a Bíblia em latim, parecendo ser uma glosa marginal. Ou seja, esse texto foi colocado dentro da Epístola de João. Tá? Esse texto não pertence ao original. Então, quando a gente viu, lembra que a gente fez uma aula razoavelmente extensa sobre a história da Bíblia, porque existe muito erro de tradução, existe muito erro de copista, existe muito texto que foi colocado, foi enfiado dentro dos textos originais para que fizesse sentido com aquilo que se quisesse aceitar naquela época. Ok? Não se tem mais os originais. Isso que tem que ficar bem claro. Pode ser que a gente chegue a alguma coisa estudando os manuscritos do Mar Morto e aquela biblioteca do Egito. Pode ser que esses dois tragam alguma luz para nós. Mas o que existia antes... E nem os arquivos secretos do Vaticano, será? Quando que os arquivos secretos do Vaticano vão deixar de ser secretos? Isso que eu gostaria de saber. O Papa Novo agora ainda resta uma esperança, né? Desculpa, com todo o respeito que eu tenho ao Vaticano, eu acho que ainda não. Eu tive a oportunidade de percorrer o Vaticano. Se não me engano, são 7 quilômetros de museu. Você passa e você passa longe, né? Você não passa perto, né? Assim eu passo na estante e toco na estante. Não. A estante está lá, aqui tem uma parede de vidro e você fala: oi, estante, está fechada com corrente. Fora os arquivos que você não vê, fora a parte do Vaticano que você não acessa. Que quem trabalha lá, quando vai morrer trabalhando lá, porque não pode mais voltar ao convívio das pessoas normais, por causa do nível de acesso de informação que ele tem. Cadê o apostólica? Desculpa, fui criada na Igreja Católica. Cadê o apostólica? Então, é o começo dessa aula. Conheça a verdade vos libertará. Então, vai ter uma hora que todas essas coisas vão vir à tona. Lógico que a espiritualidade está trabalhando para que isso aconteça. Talvez a gente não tenha ainda, não tenha cabeça, não tenha, maturidade para receber todo esse conhecimento. Mas vai ter uma hora que isso tudo vai sair. Tá? Que deve existir vários manuscritos de evangelhos que são considerados apócrifos dentro dos manuscritos, dentro desses documentos, com certeza. Tudo se perdeu em Alexandria, quando se queimou a biblioteca? Não. Aquilo tudo que aconteceu, que a gente viu, tanto no Mar Morto como em Nag Hammadi, aconteceu também em Alexandria. Os textos foram salvos, foram colocados, e a gente vai achar. Então, a hora que for necessário, todo esse conhecimento vai vindo à tona. E mesmo se a gente não puser a mão nesses documentos, a gente tem, isso que eu amo de paixão, a gente tem quilos de espíritos de luz enlouquecidos para passar todo esse conhecimento para a gente, né? O problema é que a gente é vaidoso, é egoísta, é lento, é ignorante, e a gente não consegue dar sem o instrumento necessário para que haja toda essa manifestação, né? Mas vamos lá, a gente vai trabalhar. Vamos lá. Bom, se Deus vem criando desde toda a eternidade, como Jesus falava, né? É natural que haja milhões, centenas de milhões de espíritos que estejam na esfera angelical ou na esfera crística ou nas esferas ainda superiores a essas duas,
que nós não conhecemos porque não nos foi dado conhecer pela espiritualidade. Nós só sabemos até a esfera crística. E olha lá, eles só falaram, olha, a esfera crística é acima dos angélicos. E para. Quando a gente tiver cabeça, quando a gente conseguir ter um pouquinho melhor, talvez a gente receba. Vamos lá. Esses que já chegaram à evolução muito antes de nós, esses são os auxiliares diretos do Pai. E são os anjos e os arcanjos e toda aquela hierarquia angélica que a gente conhece mais ou menos. São eles que passaram por toda a evolução em outros sistemas planetários antes do nosso e chegaram e já estão mais perto do Pai, né? E talvez esses são os espíritos santos, que os espíritos de luz, que eu não diria santos, mas os espíritos de luz, que falavam no Concílio de Nicéia, consubstanciais ao Pai em toda a eternidade. Tá? Vamos lá. No primitivismo, no início do cristianismo, nunca os apóstolos acharam que Jesus era divino. Eles acharam que Jesus era Deus, era filho de Deus, mas que Jesus era homem, e era. Era um anjo que se fez homem. Um anjo que teve, por um ato de amor, a caridade de encarnar como homem, né? E passar todo o ensinamento do Cristo. Mas isso tudo começou a querer dividir toda a Igreja Católica, porque isso começou a criar cismas dentro da igreja, começou a criar discussões. Jesus era Deus, Jesus não era Deus, Jesus era divino, não era divino. Então toda essa cisão inicial começou a mexer com o autoritarismo do meu amigo Constantino. Meu grande amigo Constantino, como diz o Walter. Ário, que era presbítero de Alexandria, por isso a questão ariana. Jesus não era da mesma substância do Pai. Aqui começou a cisma do Oriente, né? E depois o surgimento da Igreja Ortodoxa. Jesus não era da mesma substância do Pai, tinha sido tirado do nada como as demais criaturas. Ele tinha sido criado da mesma forma que todas as outras criaturas. Esse cara estava sério. Esse cara estava certo, o Ário. Não era por conseguinte eterno, era eterno. É que ele não conseguiu separar o homem do espírito. A matéria do espírito. Embora o primeiro entre as criaturas e a gente na criação desse mundo. Cristo era, na verdade, Deus em outro sentido. Mas não Deus, ele entendia, ele conseguia perceber a evolução do Cristo. Mas ele falava, ele era um Deus um pouquinho inferior. Tá? Mas ele não tinha palavras para... Ele tinha concepção, mas ele não tinha vocabulário e não tinha conhecimento, não existia o espiritismo ainda. Você não tinha a codificação do cara. Fala, não, tá certo. Ele não era Deus, mas ele estava muito perto de Deus. Então, por isso, um Deus um pouquinho inferior. Aí, o que acontece? A disputa dividiu a igreja. Aqui, por esta razão aqui, o meu grande amigo Constantino chama os 300 bispos na cidade de Nicéia e começa a colocar tudo isso em discussão. Né? Ele quer que chegue a uma expressão unificada da fé e forçou uma definição de Nicéia. Por quê? Porque ele achava que, ele tomando uma decisão e falava, isto aqui é a verdade, que acabavam todas as discussões e ele ia reinar belo e faceiro o resto da vida dele. Bom. Oi? Não entendi. Só 6 do Ocidente. Não, porque a igreja no Ocidente estava caminhando. E o Oriente começou bem mais rápido. Não sei te explicar porquê, mas o desenvolvimento do Oriente foi bem mais rápido. A diretora de cena é uma desgraça. Ela fala que o fim também foi mais rápido. Jesus amado, apaga isso. Bom, as grandes verdades que são vitais à fé cristã, como a encarnação as da encarnação, a da Trindade, foram todas expressas na era dos concílios. Nada disso veio dos evangelhos. E isso que tem que ficar bem claro na cabeça de cada um. Nada disso foi colocado por Jesus em nenhum momento. Nada disso foi passado pelo governador planetário. Tá? Isso tudo foi ideia de pessoas que sentaram para resolver determinadas questões. E, em vez de pedir ajuda do alto, pegou a ajuda de quem estava do lado, pegou os universitários. O que vocês acham disso? A gente acha disso.
chegava o imperador ou o papa falava, não, é isso aqui, ponto final. O resumo das interpretações é a minha e ponto. Ok? A coisa mais importante... Oi? Quem manda sou eu, quem é sábio obedece. Quem manda sou eu, quem é sábio obedece. A coisa mais importante era defender e guardar as definições corretas da verdade cristã. Eles achavam que isso era a verdade cristã, que isso configurava a ortodoxia da Igreja Católica. Aqui é um dos grandes problemas que a gente tem na evolução do cristianismo. Por ter fixado coisas que não eram verdade, por ter fixado coisas que Jesus não disse, que o Cristo não passou para o homem, nós começamos a tomar caminhos errados na evolução. Tá? Por isso que nós vamos ver que depois Paulo reencarna, muitas coisas vão acontecer. Quem? João também. Judas também. Mas vamos lá. A prova da fé cristã não era por lealdade ao Cristo. Você não mostrava que era cristão mostrando o seu comportamento, os seus princípios, a sua ética, nada disso. Valia o quê? Que você não se colocava contra a doutrina que estava colocada. Então você não se colocava contra o que a igreja determinava, então você era considerado cristão. Nunca Jesus falou isso. Nunca Jesus pregou uma fé burra, uma fé que não era para pensar, uma coisa que não era para ser vivida. Pelo contrário. Tanto que ele não escrevia. Ele tentava mudar o homem para que o homem vivesse aquilo que ele estava mudando, que ele estava passando. Tá? Então, completamente contrário ao que Jesus falava. Aquele que não fosse considerado ortodoxo era expulso como herege. Ele, sua descendência, sua família, dependendo do problema, a cidade inteira. Opa, a luzinha não. Aí aqui tem esse texto que eu não me lembro de quem que é, mas é de um espírita. Acaso não parece muito mais grandiosa a figura de Jesus como um ser humano que por se haver elevado ao ápice do aprimoramento espiritual, pode apresentar-se aos nossos olhos como um modelo de perfeição a que todos aspiramos e que um dia veremos também de alcançar? E essa foi essa a proposta de Jesus na sua encarnação. Ele se colocou como um exemplo que todos nós pudemos alcançar. Pois se assim não fosse, porque teria ele afirmado, dei-vos o exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais vós também. Então isso contrariava toda a ortodoxia da igreja. A concepção trinitária, a Santíssima Trindade, não fazia razão. Como é que você ia pensar num Deus que tinha 3 faces? Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu olhava aquilo na escola, eu olhava, Senhor Jesus, o que é isso? Né? A gente coçava a cabeça e não entendia. Ia para a primeira comunhão, entendia menos ainda, mas vamos lá. Eu não sei por que esse programa está piscando, mas ele está piscando sozinho, mas pelo menos parou de dar pau. Porque em casa ele piscava e sumia tudo. Então eu tive que tirar um monte de efeito para ele parar de dar pau. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Mas o que isso fazia? Essa concepção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui, nessa passagem de João, Jesus se colocava como um modelo plausível, como um modelo vivo, humano, que nós podíamos alcançar. Com essa visão de Trindade, Deus Pai, Jesus como Filho, Deus, Jesus se colocava como uma coisa que a gente não podia alcançar. Então, vamos seguir essas coisas que são mais terra, que a igreja está colocando, e deixa aquilo de Cristo para os padres. Então, Jesus deixa de ser uma figura tão próxima à humanidade como ele sempre se propôs ser. Então, aqui começa uma outra vertente da Igreja Católica que tira muito o cristianismo da sua origem. Percebe? A divindade de Jesus foi rejeitada por 3 concílios. Tá? O de Antioquia, em 269, e somente em Nicéia, por ordem do Constantino, que ele foi colocado. Nesses termos. A Igreja de Deus Católica e Apostólica anatematiza os que dizem que houve um tempo em que o Filho não existia, ou que não existia antes de haver sido gerado.
Então aqui coloca uma pedra em cima. Ou vocês aceitam isso, ou não se considerem mais membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Por decreto. Já que eu não consigo explicar, eu coloco uma imagem que ninguém consegue alcançar, tá? E Jesus fica uma coisa totalmente distante, né? E é essa concepção que normalmente a gente cresce, se a gente crescer dentro do conceito da Igreja Católica. Você vê um Jesus muito longe de você, ele está muito longe de você, mas você não consegue perceber que não, que ele está ali, que ele é plausível, você pode chegar perto dele e é o que mais ele quer, né? Isso. Sem intermediários. Não precisa de intermediários. Sem pagar pedágio. É isso aí. Vamos lá. Outra coisa. Onde vai aparecer essa figura Espírito Santo? Graças a tradução que Jerônimo fez da Bíblia. Jerônimo lembra, quando a gente fez a história da Bíblia, ele vai trazer do grego e de todos os textos originais, ele vai fazer a Vulgata, né? Para o latim, a versão para o latim, e vai juntar na Bíblia o Antigo e o Novo Testamento. E o que ele faz? Tinha lá a expressão um espírito, nos vários textos. Um espírito apareceu e falou, um espírito fez não sei o quê. Ele resolveu, quando ele fez a tradução, não é um espírito, é o espírito. Ele muda o tipo de artigo e ainda coloca santo, por conta dele, né? E quem vai chamar a atenção da gente é Carlos Torres Pastorino, um professor de latim e grego da Universidade de Brasília, tem livros sobre isso, sobre as traduções dos textos originais. E ele diz, olha, o fato de que a expressão no original não autoriza a tradução com o artigo definido o Espírito Santo, mas sim definido um Espírito Santo ou simplesmente um Espírito. Ou seja, o que os textos traziam já era a comprovação de que existia comunicação de espíritos de luz para trazer o conhecimento da espiritualidade para nós aqui na Terra. E não era sempre o mesmo Espírito, lógico que não é sempre o mesmo Espírito, tá? Mas aí, na hora que fizeram a tradução, vamos resumir isso aqui de um jeito só, é o Espírito Santo, a gente diz que é uma face de Deus e está tudo resolvido. E é uma pombinha. E ainda materializa-se numa pombinha. Tudo bem, vamos lá. Em todos os tempos, muitos cristãos se colocaram contra essa visão da Santíssima Trindade, tá? Mas o que a história vai chamar de sistema ortodoxo, que detinha o poder sobre o conhecimento que era colocado para as pessoas, sufocou todas essas tentativas de revolta, todo e qualquer tipo de filosofia que não comungasse com essas ideias, tá? Mais recente conceituação que a Igreja traz da Trindade, ela diz que ela não estabelece que Deus seja uma pessoa, mas uma natureza em 3 pessoas, das quais uma delas, Jesus, é uma pessoa divina, em 2 naturezas, humana e divina. Minha diretora de cena, que inferno. Eu não sei ficar parada, Cláudia. Vamos lá. Pecado original. Vamos lá. E a doutrina das penas eternas. O que era o pecado original? O pecado de Adão e Eva. Eles não conseguiram evoluir naquele planeta, foram trazidos para cá. Então, toda a descendência deles, que somos nós, também somos culpados pela não evolução deles no planeta originário. Completamente lógico se a gente for pensar isso. Mas é um dogma fundamental para a Igreja Católica. Tanto que o batizado é exatamente para fazer isso. A ideia pode ser verdadeira, mas a forma é falsa. Por que a ideia é verdadeira? Cada um de nós reencarna responsável por tudo aquilo de certo ou de errado que a gente vem trazendo nas nossas diversas encarnações. Então, nós temos um pecado original, o quê? Todas as bobagens que nós já escrevemos nas nossas encarnações passadas. Então, tudo isso nós estamos tentando acertar nessa daqui. Tentando. Vai ficar um saldo ainda para acertar. Então, se você olhar o pecado original por esta visão, sim, ele existe. Mas uma quedinha de água não vai limpar. Vamos lá. E seu aspecto dogmático, o pecado original pune toda a posteridade de Adão.
Por que os filhos de Adão, até chegar a gente, por que nós somos considerados responsáveis por isso? E pior ainda, por que a gente vai achar que vem um ser extremamente amoroso, extremamente de luz, a gente crucifica o cara na cruz e diz que com isso a gente está limpando o pecado original. E com isso nós estamos salvando a humanidade dos seus pecados. Por quê? Por que na hora que eu mato um justo, eu estou imolando esse justo? Por que com isso, por que a gente diz que ele lavou os nossos pecados? Gente, cada um de nós é responsável por tudo que a gente fez, ou vai fazer. Nós não vamos chegar a nenhum nível de evolução melhor se a gente não conseguir resgatar tudo que nós temos para resgatar. Não foi Jesus se crucificando que conseguiu limpar qualquer coisa para nós. Ele só conseguiu mostrar o caminho, falar, olha moçada, eu passei por isso aqui, mas a vida continua. Só isso. Só isso não, a gente não consegue chegar a isso há 2000 anos. Mas ele não resolveu nenhum dos nossos problemas. Ele não limpou nenhuma bobagem que nós escrevemos em encarnações passadas. Pelo contrário, a gente continuou escrevendo bobagem. Bom, desde o século III, quando os mestres da escola de Alexandria sempre foi um calo na história do homem, porque ali nasciam as grandes ideias, as pessoas tinham um conhecimento diferenciado, né? Afirmavam no século III que todos esses dogmas colocados pela Igreja Católica nada mais eram que um obscurecimento do pensamento do Cristo. Olha só, no século III. No século III já se tinha consciência. O que aconteceu? Essa oposição se tornou intolerável aos olhos da Igreja e Constantino chegou por decreto e falou, opa, parou. Isso aqui é um dogma que é aceitável, você é considerado da Igreja Católica, não quer aceitar, prazer em conhecer, está fora da Igreja. Gente, é que nem... Bom, deixa para lá, eu ia falar bobagem, não dá. As doutrinas que se adaptavam aos interesses da Igreja eram consideradas boas e eram colocadas para os fiéis. Aquelas que não eram consideradas boas, ou o que acontecia? Discutiam exatamente os dogmas colocados pela Igreja Católica, não eram consideradas boas e eram queimadas, não podiam ser publicadas. As ideias de Galileu foram consideradas hereges até 1900 e alguma coisa. Tá? Tudo que ela tinha escrito antes. Os livros, a lista negra dos livros do Vaticano, isso foi extinto no Vaticano II. Que até ali existia uma lista de livros que não podiam ser lidos. E não eram livros ruins. Né? Não era que era uma leitura não recomendada, era uma leitura proibida. Proibida. Mas tudo bem, aí você estava na igreja, no colégio de freira, né? Mas quais são os livros mesmo? Todo mundo é atrás dos livros, tudo bom de louco, tudo bem. Eu falo que você vai para essas coisas muito ortodoxas, né, muito rígidas. Tinha uma colega minha na Receita que falava isso. O que aconteceu com a gente? Ela olhava para mim, né? Porque eu e ela criadas em colégio de freira. O negócio é o seguinte, acho que apertaram tanta porca que a rosca espanou. Não dá mais para apertar. Bom, parando de falar besteira, o que aconteceu depois? Então, graças a essas filosofias, a esses estudos, que a Igreja conseguiu que seguisse a mesma loucura que ela, todos os dogmas conseguiram se colocar e se perpetuar na história da humanidade. Né? Infelizmente. Mas existiam muitos textos contrários e que sobreviveram, que estão aí para a gente estudar. Bom, essa pesada construção também origem onde? Concílio de Nicéia. E foi concluída em 1870 com o Concílio Vaticano I. Então, toda essa colocação de princípios, de verdades, de dogmas, de sacramentos, vem desde o ano 325 até 1870. Então, a gente começa a ter uma melhoria de cabeça, de mente, há pouco tempo, hein?
Há 200 anos, há 200 e poucos anos, tá? 1500 anos. 1545. Tem por alicerce o quê? O pecado original e por coroamento a Imaculada Conceição e a infalibilidade papal. Tá? Concepção de Satanás e do inferno vem das falsas ideias que o passado nos legou a respeito de Deus. Não é só isso que o passado nos legou, é que por causa da nossa evolução, por sermos habitantes de um planeta de expiação, a gente não consegue ver coisa boa. Por quê? Porque o nosso passado é ruim. A gente vem de fazer coisas ruins, de escrever uma história ruim, então o que a gente conhece é o que é ruim. Né? Então a gente não consegue descrever os céus, a gente não consegue descrever os anjos, a gente não consegue descrever o que era conviver com Maria e com Jesus. É muito difícil para a gente, porque a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem essa vivência como espírito ainda. A gente ainda é muito pequeno na evolução. Então, mas para nós é muito fácil de formar essas ideias de Satanás e de inferno. Por quê? Porque o mal a gente conhece. Teve uma época que a gente teve o privilégio de conviver com fugiu o primeiro nome dela, com a Salum, que é uma médium. Ela faz pintura mediúnica e ela incorporava Picasso. Então uma vez eu perguntei para ela, Valdelice Salum. Picasso, quando encarnado, ele pintava aquela... Eu pessoalmente, eu não gosto da obra de Picasso. Nada contra ele, mas eu não gosto da obra dele. Então, aquelas coisas todas deformadas, né? E toda vez que ela pintava o Picasso, ela aparecia com quadros maravilhosos, mas de entidades de luz. E todas as entidades lembravam Maria, né? Alguma coisa sempre levava a crer uma ligação com Maria. Eu falei, não estou entendendo, porque quando ele encarnado só pintava coisa deformada e agora desencarnado, porque quando ele estava encarnado, ela virou para mim, ele tinha tanto obsessor que ele conseguia ver o mundo todo deturpado. Era aquilo o mundo dele. Porque ele era tão assediado por seres de pouca evolução, que ele via tudo deformado, ele via as pessoas deformadas, ele via o mundo deformado. Quando ele desencarnou, começou a estudar, começou a aprender e conheceu a hierarquia de Maria, ele ficou deslumbrado. Né? Ele começou a evoluir, ele começou a ter um outro nível de consciência. Então aí Maria falou para ele, você vai voltar a pintar com os médiuns que têm essa característica, mas com uma condição, você vai pintar a hierarquia para a qual você trabalha hoje, que é a minha. Então, por isso que ele só pinta seres da hierarquia de Maria. Eu achei isso fantástico, fantástico. Realmente tem cada quadro psicografado dele, fantástico, não é psicografado, mas tem o termo, fugiu. Psicopictografia. Como é que é? Psicopictografia. Pictografia, ok. Vamos lá. Toda a humanidade acreditou nos deuses do mal, porque era aquilo já está dentro da gente. A gente tem a vivência do mal, tá? Mas o que acontece? Qual é a origem do mal? A origem do mal é Deus? Vocês acham que Deus criou o bem e o mal? Quem criou o mal foi o homem. A maldade está na nossa cabeça, está no nosso coração. O título de hoje, faça o bem, né? Se a gente conseguisse fazer isso 24 horas por dia, mas a gente não consegue. A gente tem sempre aquele momentinho que a gente dá aquela rosnada amiga que a gente faz bobagem. E com isso, o que a gente consegue? A gente consegue aumentar toda a carga negativa que já existe no planeta. Tá? Mas Deus não criou o bem e o mal. Nós criamos o mal. Toda essa parte ruim fomos nós que fizemos. E nós vamos ter que limpar o planeta. Mas vamos lá. Essas potências malignas foram personificadas, individualizadas, caracterizadas. Nós demos cara, nós demos roupa, nós demos casa, nós demos toda a corte do capeta. Tudo isso é criação humana. Isso é criação nossa. Existem anjos que provavelmente tenham caído. Eu não acredito nisso. A tese dos anjos caídos. Eu, pessoalmente, não acredito. Você não retroage na evolução. Né? Se você chegou à esfera angélica, você não vai retroagir na evolução.
Não é isso que a espiritualidade ensina pra gente. A gente, quando muito na evolução, a gente fica estagnado por um tempo. Né? É como um elevador que atinge determinado andar e fica lá parado. Dá uma enguiçada até que conserta e começa a subir de novo. É o máximo que acontece. Você não vai, por causa de uma série de bobagens que você fez, reencarnar como cachorro, como gato, como passarinho, nada disso. Não existe essa possibilidade. Então, se você começou a encarnar na esfera hominal, você vai encarnar na esfera hominal até você ter possibilidade de passar a esfera angélica. Você está na esfera angélica, não há porquê você, não há como. Não há como. É contrário à lei da evolução, é contrário à lei do amor do Pai. Então, essa tese de caídos, para mim, é um pouco de loucura. Mas, vamos lá. Pode ser até os espíritos perfeitos que não tenham chegado aos anjos e que tenham ido para planetas mais inferiores. Pode ser, pode ser. Tem uma ligação de anjos. Sim, Seja pode ser. Uma forma de expressão. Uma forma de expressão muito rude, mas não que já estariam na esfera angélica. Não dá para pensar numa Maria retroagindo na evolução, Jesus retroagindo na evolução. Quer dizer, se eu admito isso, eu tenho que admitir isso aqui também. Isso é uma bobagem do tamanho do planeta Terra. Vamos lá. Admitir Satanás, o inferno, é insultar Deus. Por quê? Porque se Deus é onisciente, se Deus sabe tudo, e então ele tem o conhecimento das coisas que vão acontecer no futuro, que é a presciência, então ele é um grande gozador. Ele fez as coisas para as coisas acabarem no mal. Ele está tirando uma da nossa cara? Óbvio que não. Nós é que colocamos essas ideias malucas. O inferno da minha vida. Deus não previa esse resultado, porque ele não criou a humanidade para que ela criasse o mal. Isso aqui é um defeito do homem. E nós vamos ter que consertar esse defeito. Isso não veio do Pai. Tá? Então, não dá para dizer que Deus não previu um determinado resultado. Se a gente disser isso, então ele não é Deus. Ele não tem a onisciência. Ele não tem o conhecimento de tudo. Então, que Deus é esse que eu digo que existe e que é único? Então, se eu parto de toda a ideia original de quem é Deus, o que é Deus, não é nem quem é Deus, é o que é Deus, né? Eu não posso ter essas ideias, nem posso pensar que existe um anjo caído, que existe uma coisa chamada demônio ou Satanás. Um carinha de tridente, todo vestidinho de vermelho, cutucando você atrás. Com o rabinho. Tenha santa paciência. Mas vamos lá. Agora, então proclamar a infalibilidade do Papa ou da Igreja, eu estou dizendo aqui que Deus é falível, porque ele admite a criação do Satanás. Eu estou dizendo que o Papa é infalível e a Igreja também. Ora as bolas. Deus é Pai, onisciente e onipresente. O Papa e a Igreja são coisas criadas pelo homem. Isso aqui é falível. Com certeza. Né? Vamos lá. O argumento principal dos defensores da teoria do inferno é que a ofensa feita por um homem, um ser finito, a Deus que é infinito, é por consequência infinito e merece castigo. Tá? Mas também, se você usar a lógica, como é que você pode argumentar que um homem finito, ignorante, tá? Que comete uma ofensa, não poderia, se o cara é finito e ignorante, como é que ele pode fazer uma ofensa infinita? Não existe. Se o cara é finito e ignorante, o máximo que ele faz é uma bobagem finita. Como é que ele pode ser condenado eternamente por uma coisa finita? Ou pode ofender um ser infinito, que é Deus, com uma coisa finita? A única coisa que o pai olha e fala: criança, cresce, filho, cresce. É exatamente a última frase de Jesus: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Né? São crianças rastejando no chão ainda. Bom, não faria sentido o Pai Nosso também. A doutrina das penas eternas não pode também combinar com essa ideia de Deus justo, misericordioso e bom. Se Deus perdoa um culpado, se Jesus perdoava, Jesus curava as pessoas e falava: perdoa os teus pecados, vai e não peques mais, que nem ele falou para a mulher adulta,
Por que o Pai não poderia perdoar? E por que alguém poderia ser condenado a uma pena eterna por alguma coisa que fez, encarnado ou desencarnado? Percebe que é ilógico isso? Percebe que eu estou ficando sem voz? Então, mais uma coisa que não bate. Em inúmeros versículos, Jesus dizia que aquele que nele cresce teria a vida eterna. Né? Por quê? Porque ao crer nele, ao estudar a doutrina dele, a colocar a doutrina do Cristo em prática, o que acontece? Você vai se melhorando, você vai deixando de fazer bobagem e você vai tendo a oportunidade de resgatar as coisas erradas que você fez no seu passado. Tá? E com isso você consegue evoluir, você consegue se melhorar e chegar a ser um ser de luz. Então é um problema de auto-perdão, de você consertar o que você fez de errado. Né? Ou de se auto-perdoar. Crer em Jesus é acolher no coração os seus ensinamentos e passar a viver de acordo com os seus preceitos, com os seus princípios. Que os seus princípios não são de Jesus. Os princípios não são do Cristo. Isso tudo é uma decodificação de todo o conhecimento do Pai para a esfera humana. Né? Fala, criançada, para vocês entenderem a coisa tem que ser assim. Tá? Então foi isso que esses dois grandes seres fizeram. Jesus nos ensinou a amar a todos, até os nossos inimigos. Mandou que a gente praticasse a caridade. Nós não vamos ter tempo de aprender tudo. Então pratica a caridade. Qual era a bandeira do Cristo? Caridade e amor ao próximo. Fraternidade. Foi isso que ele sempre pediu para a gente em toda a nossa história. Indefinidamente, né? Aí vem uma expressão de São Jerônimo, né? Tradutor da Vulgata. Tais são os motivos em que se apoiam os que querem fazer compreender que, depois dos suplícios e tormentos, haverá consolação, o que presentemente se deve ocultar àqueles a quem é útil o temor, a fim de que, receando os suplícios, se abstenham de pecar. Olha que loucura! Então se colocava toda essa teoria de pecado, de demônio, de penas eternas, para quê? Para que as pessoas tivessem medo e se abstivessem de pecar. Cara, não adianta, pelo medo você não leva ninguém a nada. A gente vai ver com a chegada do iluminismo, você só consegue fazer que a pessoa evolua se você conseguir desenvolver a razão dele em cima daquele assunto. A hora que fizer razão para você, você faz. Mas enquanto não fizer razão, o que é? É fé burra. É fé sem racionalidade. Não leva a lugar nenhum. É fanatismo. Bom, Satanás é uma alegoria. O mal nunca foi um princípio eterno, uma criação nossa. E nós vamos ter que dar conta nisso nesse planeta. Não há nenhuma lacuna e não há imperfeição no universo. É que a gente não consegue ver. Não há nem vácuo no universo, né? A obra divina é harmônica e perfeita. Se a gente tivesse isso sempre em mente, né? Que tudo é harmônico e perfeito, a gente conseguiria levar melhor a nossa vida e encarar melhor tudo o que acontece para a gente. Mas a gente tem mania de ser Deus. Dessa obra o homem não vê senão um fragmento. Todavia pretende julgá-la através de suas acanhadas percepções. Isso que a gente tem que ter ciência. As nossas percepções são muito pequenas ainda. Por mais que a gente pense, por mais que a gente tente se melhorar. A infalibilidade papal. Essa é uma passagem que a Cláudia chegou a fazer um pequeno comentário na aula dela de Pedro. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Bom, quando Jesus mandou que os seus discípulos se espalhassem pela terra e começassem a disseminação da Boa Nova,
ele deu a todos o mesmo poder, de ligar e desligar as pessoas do Pai. Tá? E a todos fez a promessa do Consolador, que foi a última promessa que ele fez. No capítulo 12 de Lucas, versículo 25 e 26, isso é importante. Proibiu Pedro a seus colegas de reinarem ou exercerem entre si algum tipo de hierarquia. Eles queriam que os apóstolos, ele determinou que os apóstolos se tratassem como irmãos e de forma igual. Tá? Não existia chefe dos apóstolos. Se Pedro fosse o Papa, o que teria acontecido? Permitiria que os seus subordinados tivessem sido enviados com João a Samaria para enunciar o Evangelho de Jesus? Isso está no Atos dos Apóstolos. E dedinho rápido. Não. Pelo contrário, houve um concílio, por quê? Paulo se torna um dos apóstolos, começa a fazer sua pregação e ele vai pregar para os gentios. Tiago começa a discutir, não, para os gentios não, porque nós somos hebreus, somos todos hebreus, nós temos que pregar para os hebreus. Então começou uma discussão entre os apóstolos se a boa nova deveria ser levada ao povo não hebreu, aos gentios. Então, para evitar uma discussão que tinha começado a surgir entre Paulo e Tiago, chamam-se todos a uma cidade, eles vão todos para Jerusalém, num concílio ecumênico para discutir várias questões, inclusive essas. Tá? Pedro foi o que chefiou essa reunião? Não. Quem chefiou essa reunião foi Tiago, a descrição está no Atos dos Apóstolos. Mas Pedro é que faz o discurso conciliador. Fala, não, a boa nova é para todos. Tá? Leiam esse discurso de Pedro, que é magnífico. Aí vai vir Santo Agostinho, né, que vai nos trazer, em seus discursos, ele vai trazer o verdadeiro significado do que é: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra não era Pedro. Edificarei a minha igreja sobre essa rocha significa que é sobre a fé de Pedro. No seu tratado 124, sobre o mesmo texto de São João, ele diz: sobre esta rocha que acabais de confessar, edificarei a minha igreja. E a rocha era o próprio Cristo, Filho de Deus. A igreja não vai ser criada em cima de Pedro. A ideia de usar esse texto para dizer Pedro é o primeiro Papa não subsiste. As menores críticas. E o próprio Santo Agostinho, que era um grande pensador da Igreja Católica na época, escreve isso. Não, é sobre a fé, é sobre a própria figura do Cristo que vai se construir todo o cristianismo. Em seu sermão número 13, tu és Pedro, e sobre essa rocha ou pedra que me confessaste, que reconhecesse dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja sobre mim mesmo, pois sou o Filho de Deus vivo, edificarei sobre mim mesmo e não sobre ti. Tá? Isso aqui ele tirou da cabeça dele? Não, Santo Agostinho era um grande médium. Né? Santo Agostinho recebia essas informações. Só que ele devia ficar tremendamente atordoado, né? Porque com toda a pressão da Igreja Católica, e ele recebendo esse nível de informação, Jesus amado, coitado. Mas vamos lá. Em 1870 a Igreja vai dizer por decreto que o Papa é infalível. Tudo que o Papa falar é verdade e ninguém pode contestar. Tá? Vários bispos vão se posicionar contra, principalmente os do Oriente. Essa infalibilidade, o que ela quer dizer? Em qualquer dúvida, vai prevalecer a última palavra do Papa. Quer você concorde, quer não. Quer faça isso razão para você ou não. Vai subsistir a ideia do Papa. Isso já não cabe nos nossos dias, como eu falei para vocês. Existe a última encíclica do João Paulo II, Fé e Razão, publicada em outubro de 98, onde ele fala, chegou a afirmar que, desprovida de razão, a fé se arrisca a deixar de ser uma proposição universal. Então, aqui ele já colocou em xeque todos os dogmas, tudo que a Igreja colocou antes. Né? Principalmente da cisão das igrejas, tipo, a americana... A gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai aparecer com as datas certinhas. Mas logo depois do Conselho de Nicéia que surge o grande cisma entre o Oriente e o Ocidente. Parece algumas discussões no meio. Isso. Sim, mas a gente passou batido os concílios, mas depois com a evolução da história a gente vai chegar nos grandes cismas e nas reformas.
As igrejas protestantes e anglicanas, elas não concordam com a infalibilidade papal, nem com todos os concílios, de modo que a formulação dogmática é um fenômeno vivo, porque ela está sempre submetida ao Cristo. Essa é a visão da protestante e da anglicana, não é a da católica, tá? Ressurreição da carne, não vamos conseguir ver os sacramentos, mas vamos lá. O que era a ressurreição da carne? De acordo com esse dogma, o que acontece? Os átomos que... Não, tudo bem, eu sei. Mas mesmo assim, eu acho que nem com 6 minutos. Mas vamos lá, vamos para frente, que atrás vem gente. O que quer dizer isso aqui? Que quando acontecer o final dos tempos, o final desta era, dos 2000 anos da era cristã, o que vai acontecer? Todos os corpos que nos serviram como veículo para a nossa evolução nesse planeta vão sair do jeito que eram, dos sepulcros, né? E vão subir com a gente para um plano mais elevado. Essa seria os átomos do nosso corpo carnal. Não existe elemento no planeta Terra que consiga fazer com que todos os corpos se reconstituam e imagine o tamanho da fila, né? Não teria fim e não teria elemento material no planeta. Isto racionalmente é impossível. Imagina que cada um de nós já passou por aqui pelo menos, sei lá, uma dezena, uma centena de vezes. Já imaginou ter que carregar uns 100 corpinhos atrás de mim? Ter que se reproduzir. Da onde você vai tirar todos os elementos químicos para a constituição, né? Como é que você vai reconstituir um corpo, sei lá da Idade Média, do jeito que era lá? Se eu sempre fui assim, então haja matéria. Então, haja matéria, pelo amor de Deus. Se a alma é imortal, porque ela para ressuscitar tem que depender da ressurreição de um corpo material. Qual é a ligação disso? Se Jesus mostrou ao terceiro dia, depois que ele desencarnou, ele se mostrou em corpo semimaterial e falou, olha, a vida continua, eu estou aqui. Ele não precisava mais do corpo físico, né? Na verdade, a ressurreição da carne é aquela história da esposa do imperatriz Justiniano. Tira a palavra reencarnação dos textos e coloca a ressurreição. Porque se eu admitir a reencarnação, eu posso voltar pobre, eu posso voltar uma escrava, enfim. Então, como ela não queria ter essa ideia, quando ela desencarnasse, falou, apaga da história e substitui. Então, a gente tem que carregar essa bobagem. Então, a ideia não é a ressurreição da carne, mas a ascensão do espírito com seus corpos imateriais. Aí sim faz razão. Bom, como eu falei, isso torna inadmissível. Você não tem elemento no planeta para que isso aconteça de novo. A maior parte dos padres da igreja já entendiam esse dogma de forma diferente. Eles sabiam que isso era racionalmente impossível. Então, eles sabiam que existia um corpo fluídico, sutil, imponderável, que é o invólucro permanente da alma, e esse sim vai desencarnar junto com a tua alma e vai seguir junto. E esse corpo é eterno. Tá? É o teu perispírito. E é ele que vai trazer toda a tua história. Esse sim vai ressurgir? Não, ele vai reencarnar junto com você. Se não for nesse planeta, se for para outro planeta, ele vai passar por um processo de adaptação aos elementos do novo planeta e você vai reencarnar com o teu mesmo perispírito junto. Isso é um corpo que vai contar toda a tua história, desde a tua primeira encarnação no planeta. Né? Desde a primeira vez que você experimentou ser uma alma passeando nesse planeta. E esses padres já denominavam esse corpo de corpo espiritual. Paulo, Orígenes e todos os sacerdotes de Alexandria, sempre Alexandria, afirmavam a sua existência e, na opinião deles, os corpos dos anjos e dos escolhidos, não existem escolhidos, eram formados com esse elemento sutil e eram incorruptíveis, delgados, tênues e soberanamente ágeis. Eles tinham as visões dos espíritos de luz. Eles tinham a visão dos espíritos de luz que apareciam para eles. Tá? Aqui a gente tinha grandes médiuns em Alexandria. Então eles viam esses seres e eles descreviam como eles viam. Né? Eles viam na sua forma imaterial, nos seus corpos imateriais, tênues, delgados, né?
Lembre-se sempre que você sempre vai poder moldar o seu perispírito à encarnação que você quiser. Não precisa ser necessariamente a última. Você pode moldar a encarnação que você quiser. Né? Bom, então eles atribuíam a ressurreição ao corpo espiritual. Ressurreição no sentido que acabou o corpo físico, aquele corpo vai se manter vivo e formado de uma substância quintessenciada. O que é essa substância quintessenciada? De uma essência que não pertence à terceira dimensão, pertence à quarta dimensão, ou até quinta. Todos os outros invólucros são grosseiros, são perecíveis, né? E que a alma também usou para poder evoluir nesse planeta, mas ela abandona na hora que desencarna desse planeta. Ou seja, é o corpo físico. O físico e o duplo etéreo. Vamos lá. Sim, nós vamos falar tudo disso bastante devagar no segundo semestre. O apóstolo Paulo vai falar na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 4 a 50. 4 a 50 não deve ser de 4 a 5, aquele zero está mais. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em vileza, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E semeado o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Eu vos digo, meus irmãos, a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus, nem a corrupção possuirá a incorruptibilidade. Okay? Ele deixou bem claro aqui, existe uma parte sua que é física, que é carnal, que é corruptível, que vai ficar aqui. E uma parte que é incorruptível, que é todo o teu corpo espiritual, tua alma, que vai sobreviver a tudo. Tá? E essa sim pode adentrar o reino de Deus. Isso aqui é a reprodução do teto da Basílica de São Pedro com o final dos tempos. Né? Muitos teólogos adotaram essa interpretação, dizendo que esses corpos ressuscitados eram luminosos, ágeis como espíritos, sutis como éter e impassíveis. Quer dizer, isso já não é uma coisa, não é um conhecimento que os padres podem dizer que não tem ou que ignoram isso. Tá? Esse é o verdadeiro sentido da ressurreição dos mortos, a ressurreição, a manutenção de vida dos corpos não físicos, tá? E a visão que tinham os primeiros cristãos. Não é a visão que a Igreja Católica passa hoje. Ok? Agora o que falta para a gente é ver os sacramentos. Vamos ver se dá para ver. Oi? Dá para ver um pedaço. Bom, qual que é a ideia dos sacramentos? Eles se tornam, ao longo da história, a chave de poder do clero. Por quê? Porque, mais uma vez, por decreto, eles colocam os sacramentos. Jesus nunca falou em nenhum dos sacramentos que a gente vai ver, que a igreja coloca. Ok? Coloca a obrigatoriedade dos sacramentos para quê? Para manter seus fiéis ligados a determinados dogmas. Não tem outra explicação. E a gente vai ver por quê. Sem sua administração, o cristão não podia se salvar. Ou seja, ou você segue os sacramentos que eu estou dizendo que são certos, ou você não vai alcançar a salvação. Agora, a gente não consegue entender nem o que é considerado salvação, né? E os ritos só podiam ser feitos por sacerdotes ordenados pela Igreja Católica. Se não fosse um sacerdote da Igreja Católica, não podia ter. Incrivelmente, o número de sacramentos é 7. Por que eu digo incrivelmente? Porque os dias da semana são 7. O 7 é o número da Cabala. Né? Então, isso aqui deve ter ligação. Quais eram eles? Primeiro, o batismo. O rito de iniciação do cristianismo, onde a criança se via livre do pecado original de Adão e Eva, que ele estava recebendo por herança. Santa cabeça. Bom, normalmente administrada a criança recém-nascida e tinha fiador, né? A criança recebia o batismo, se livrava, mas os padrinhos garantiam que aquela criança ia ser criada dentro do ritual da Igreja Católica. Eu sou fiadora de uma. A confirmação, o crisma, né? Normalmente era como é que chama? Um sacramento que era ministrado durante a adolescência, não era encarada como uma salvação, mas era para dar força moral,
para que o adolescente pudesse encarar tudo que vinha pela frente na vida dele. Depois vinha a penitência, ou seja, a confissão a um padre, pelo qual o crente tinha perdão dos seus pecados, simplesmente ajoelhando num troço e falando, contando para o padre aquelas coisas que ele tinha feito de errado. A primeira vez que você faz, pô, tudo bem, a primeira vez vai todo mundo lá de véuzinho, tal, bonitinho, senta, ajoelha, fala, tudo que acha que fez de bobagem, e o cara fala, não, tantas Aves Marias e tanto Pai Nosso. E todo mundo fica, não, você tem que continuar se confessando, não pode ser só uma vez na vida, tá bom. Aí você vai, segunda, terceira vez, tantas Ave Marias, tanto Pai Nosso. Então tanto faz o que eu fiz, basta rezar um monte de Ave Maria e Pai Nosso, tá tudo em paz? Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, não dá. Eu só confessei uma vez. Eu só confessei duas, eu falei, a terceira não vai dar para encarar. Eu olhei, eu fiquei furiosa. Eles faziam um segredo, né? Quem já tinha passado, fazia assim um segredo. Eu falei, mas por quê? E eu fazia tanta pergunta e ninguém me respondeu. Fala lá. Pois é, eu perguntava e ninguém, as respostas que vinham não me satisfaziam, né? Então, só variava um pouco a quantidade de Pai Nosso e Ave Maria. Eu falei, bom, então eu rezar um monte de Pai Nosso e Ave Maria, me dá o texto que eu rezo o dia inteiro, posso fazer a bobagem que eu quiser. Entendeu? Está tudo em paz. E não é isso. E não é isso. Não é isso. Olha, nós estamos cheios de coisas aqui. A Eucaristia ou Sagrada Comunhão, né? Que é a parte central do rito da missa. Da onde ela começa? Nesse sacramento, o pão e o vinho são consagrados e transformam-se por milagre no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Aqui tem um detalhe. Toda vez que os padres fazem esse ritual, eles se colocam na mesma posição de Jesus. Eles se acham em posição igual a de Jesus. Santas cabeças. Pelo amor de Jesus Cristo. Jesus está há milênios de anos-luz à nossa frente em evolução. Não dá para pensar que eu possa fazer alguma coisa, algum tipo de ritual humano e que possa me colocar no mesmo nível de evolução do mestre. Não dá para conceber isso. A hora que ele fez a última ceia, que ele sentou com todo mundo junto, fazer isso para celebrar a minha memória. Na hora de comer, na hora que você está dando comida para o seu corpo físico, lembre-se que você também tem que dar comida para o seu corpo espiritual. Lembre-se das palavras que eu deixei para vocês. Então façam isso em memória de mim. Foi isso que ele pediu. Ele não pediu para a gente ficar comendo pão e vinho e se achar igual a ele. Olha a nossa santa ignorância, que de santa não tem absolutamente nada. Oi? O vinho da sacristia. Não, poesia, alguém está com fome, mas não tem problema. Mas como é que um ato material me coloca ao lado de Jesus? Gente, não dá para chegar na areia dos pés dele. Não dá para chegar. Com essa consagração, menos ainda. Então, esse ritual era para lembrar que, como ele ainda precisava comer, o corpo físico dele precisava comer, mas precisava também evoluir o corpo espiritual. Fazer isso em memória de mim. Se vocês não conseguem fazer por vocês, façam, porque eu mostrei para vocês que isso é necessário. Minha diretora de cena, que inferno. Vamos lá. Esse milagre chama-se transubstanciação e é a reprodução da última ceia. Vamos lá. Não se exigia que o cristão participasse toda a missa que ele fosse lá e comungasse, mas se dizia que de vez em quando ele tinha que tomar esse sacramento. E para que ele pudesse comungar, ele deveria se confessar primeiro. Tá? Pelo menos é essa a ideia. O outro sacramento era a extrema-unção, que era um ritual que é usado até hoje para quem está à beira da morte. Tipo assim, vamos limpar os seus caminhos, que você fez um monte de bobagem, mas vamos limpar o seu caminho e colocar você mais perto de Jesus. É uma grande oração que se faz no momento de desligamento das pessoas. Tá? Não precisa necessariamente disso, porque, veja só, não adianta uma pessoa orar por você, ajuda, mas você que tem que pedir. Você que tem que pedir. O moribundo que pede.
O moribundo que pede, mas é ele, o moribundo, que tem que pedir para se ligar a espíritos de luz. Agora, se ele não conseguiu se ligar durante toda a vida dele aos espíritos de luz, não vai ser uma oração de terceiro que vai limpar a barra dele e falar, olha, então tá tudo bem, então tem um monte de anjinho te esperando. Não é assim, né? Desculpa, mas não é assim. Bom, todos os cristãos passariam por todos esses, mas não passariam nos próximos, não necessariamente nos próximos 2 sacramentos. Primeiro, a ordenação de padres, que só seria para quem escolhesse esse caminho. Lembrando que só em 1139 que passou a ser obrigatório os padres serem solteiros. E depois o matrimônio, que também era um sacramento administrado, todos os sacramentos são administrados pelos padres. E o matrimônio seria, teoricamente, indissolúvel. Opa, desculpa. Tá? Até hoje é indissolúvel e é irrevogável, ou seja, só se casa uma vez na Igreja Católica. Mesmo que você seja divorciada, o que queira, você não tem um segundo casamento dentro da Igreja Católica. Não, só no caso de anulação, mas a anulação para o Vaticano é uma coisa assim... É uma coisa bastante difícil de obter. Por quê? Porque primeiro não pode ter tido relações, não pode ter um monte de coisa. Quer dizer, casou, não aconteceu nunca absolutamente nada entre o homem e a mulher, então a gente pode dissolver o casamento. Essa é a única condição, tá bom? Então, é isso. Só lembrando para vocês que nas 2 próximas semanas a gente não vai ter aula, nós vamos ter 2 semanas de férias. Vocês não... Então já a segunda agora, já férias e a outra também. Então a gente só volta no dia 5 de agosto, né? Que é a primeira segunda-feira do mês de agosto, tá bom? Obrigada por todo mundo que estava seguindo a gente na internet, obrigada a vocês que estiveram aqui. E vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus essa oportunidade de estudo, de trabalho e de discernimento, mestre. Mais uma vez nós estamos tentando voltar ao cristianismo original, tentar sentir e compreender pelo coração o verdadeiro sentido de todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Mestre amado, precisamos muito de Ti. Somos ainda muito ignorantes, precisamos tirar muita coisa errada que trazemos nos nossos corações, nas nossas mentes. Tem paciência conosco, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada. Queremos Te reencontrar. Que seja o mais breve possível, mestre. Mas caminha conosco nessa jornada. Permite que esses espíritos de luz continuem nos ensinando. E nós Te agradecemos, mestre, por todos os nossos mentores, pelos mentores desta casa, por essa casa que nos recebe, Senhor, com paciência e com profundo amor. Nós Te somos muito gratos. E pedimos, mestre, permite que todos nós continuemos caminhando no Teu Evangelho. Conduz essa casa, mestre, com todo amor e com todo cuidado, nós Te imploramos. Ser com todos nós, Senhor, hoje e sempre, com a graça de Deus, nosso Pai. Obrigada, gente.